Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início aqui na nossa programação da semana, conversando aqui sobre temas referentes às eleições 2024, entrevistando antes o que era pré-candidato, agora se transforma, né, podemos finalmente falar que é, né, candidato, né? E a primeira, né, oficializada candidata que vai ser entrevistada aqui no Mesa de Debates é a Mara Débora, ela que está lançando aí a sua candidatura pela rede aqui em São José dos Campos e vamos debater um pouco qual é o propósito, né, da sua candidatura, né, o que ela almeja aí nessas eleições e outras questões a mais. Então, enfim, passo a palavra aí para a Mara fazer sua apresentação para aqueles que ainda não conhecem ela. Olá, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Ah, eu sou Mara Débora, sou moradora aqui de São José há 26 anos, e há 10 anos, Guilherme, eu desenvolvo um trabalho com a sustentabilidade. Eu iniciei esse meu projeto trabalhando com a moda. Então, eu fui consultora, me formei, fiz uma formação em consultoria de imagem e comecei a perceber as questões da indústria da moda, como a indústria da moda polui, como ela escraviza, né, para obter os seus produtos com preços, né, mais lucrativos. E então, isso tudo começou a me incomodar e eu busquei outros caminhos. E um desses caminhos foi dentro da moda sustentável, que é uma moda mais transparente, né? É uma moda mais justa, mais digna para quem trabalha, né? Para os seus trabalhadores, para as suas costureiras, né? Uma moda que pensa no meio ambiente, né? Porque ela vai trabalhar com produtos, com matéria-prima, né? Como o algodão orgânico, né? Outras matérias que não degradam o meio ambiente. Então, a partir desse momento, eu começo a enxergar a vida de uma outra forma, né? Então, tudo que estava ao meu redor, eu comecei a pensar de onde veio, né? Que essa era uma das frases, né? Do movimento, para a gente se perguntar de onde veio aquilo que a gente estava consumindo, né? Então, eu comecei a pensar de onde veio a minha roupa, mas aí eu comecei a pensar também de onde veio a minha comida, né? De onde veio os itens que eu tenho na minha casa, né? E também o mais importante era para onde ia, né? Então, para onde iria o meu resíduo, né? Para onde iria a roupa que eu, né, descartasse? Então, todas essas questões me levaram a pensar, né, na sustentabilidade como mote principal da minha vida e dos meus projetos. Então, eu quis que as pessoas também entendessem e pensassem dessa mesma forma, né? Então, eu comecei a trabalhar com palestras, né, com eventos educativos, né, para conscientizar as pessoas. Então, eu comecei a trazer informações, então eu entrei num movimento chamado Fashion Revolution, onde todo ano, eu trazia essas informações da moda, da indústria da moda, para as pessoas, e durante o ano eu passava a ter eventos e ações, né, todas baseadas nesses propósitos, né, de uma moda mais sustentável. Então, eu criei as feiras de troca aqui em São José dos Campos, né,
Eu criei uma metodologia que eu chamei de guarda-roupa sustentável, para ensinar as minhas clientes a olhar mais para o seu próprio armário, valorizar as peças locais, né? Valorizar os brechós, as roupas, né, de segunda mão. Então, eu fui levando esse olhar da sustentabilidade na moda para as pessoas, né? E, consequentemente, eu fui trabalhando também as questões outras da sustentabilidade. Então, sacolas, o uso de ecobags nas feiras. Então, eu sou a moça que não quer sacola, né? Que briga para não pegar um saco plástico, que briga para não pegar uma sacola plástica, eu levo as minhas. Então, várias amigas que vão fazer a feira comigo já levam a sua própria sacola. Então, a gente vai educando as pessoas pelo exemplo, né? Então, a minha vida também é muito direcionada para que as pessoas possam aprender, né, um pouquinho e seguir alguns exemplos que eu pratico no meu dia a dia. Então, há 10 anos que eu venho, né, partilhando desse propósito, dessas informações, dessa conscientização para as pessoas aqui em São José dos Campos. E, Omara, e como que você, começando aqui as nossas perguntas, né, como que você vê as políticas públicas, né, da prefeitura em relação a esses projetos aí que você, né, pensa e tudo mais? A prefeitura promove esse tipo de ação ou está muito longe disso? Então, a prefeitura até tem alguns projetos, né, que, por exemplo, o condomínio verde. O selo Condomínio Verde. Foi um selo que a prefeitura criou, e ela começou a conscientizar os condomínios, seus síndicos, né, para que eles trabalhassem em prol da separação do lixo, melhor dos resíduos. Só que eu brinco, eu falo assim que São José tem alguns projetos vitrine, eles só começam bonito, fazem uma apresentação, mas não dão continuidade. Esse é um deles, que não foi dada continuidade, né? Tem a questão aí da arborização, né? Que eles tem um aplicativo que mostra as árvores, mostra as questões das mudas que são replantadas, mas, por um outro lado, tem uma supressão muito grande de árvores na cidade, né? Então, há um questionamento aí da sociedade civil, e ontem, no sábado, dia 3 agora de agosto, a gente fez um manifesto no centro da cidade que estamos preocupados com a grande supressão de árvores que está acontecendo na nossa cidade. E isso aquece a nossa cidade. São José era tida como uma Suíça, né, que tinha um ar maravilhoso. Ela foi antes, né, de Campos do Jordão, aí a cidade com um ar mais puro, né? E hoje em dia isso não acontece, né? Então a gente tem a questão do aquecimento da cidade, né? Muito por causa, né? Dessa quantidade de árvores que estão sendo retiradas da nossa cidade, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em São José, eu ficava encantada com os jardins, com as árvores nas ruas. A minha rua era um refresco. Eu entrava na minha rua, eu já sentia uma diferença na temperatura. E hoje, essa avenida, ela foi praticamente todas as árvores foram arrancadas. Então, você tem essa onda de calor, né? Quando que antes tinha essa diferença, que eu entrava na minha rua e tinha aquele refresco, hoje não. Então, hoje, toda a rua, ela é bem quente, assim como toda a cidade, né? E São
Não, Entrando um pouco no... Pode falar. tem mais uma coisa que me levou, né, a entrar na política, foi porque eu visitei todos os gabinetes de todos os vereadores, os gabinetes de todos os vereadores, fazendo um convite para participar de de um evento que a gente ia lançar o movimento ODS aqui em São José dos Campos. ODS, para quem não sabe, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos com metas claras, propostas pela ONU, né, para que até 2030 a gente possa alcançar, diminuir, né, os impactos negativos que estão aí na mudança climática. Vou pedir licença que eu vou só tomar uma aguinha aqui. E quando eu visitei os gabinetes, desculpa, a maioria, 99% dos vereadores e seus assessores, não sabia sequer o que era um ODS, né? Não tinha conhecimento. E a minha ideia, quando a gente fundou, né? Eu sou uma das fundadoras do movimento ODS, era levar os ODS para os vereadores, para a Câmara, para que os vereadores, conhecendo as metas propostas nos ODS, criasse os seus projetos a partir, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E, para minha surpresa, né, nenhum desses vereadores, exceto a Amélia Naomi, foram ao nosso evento, né, e mostraram interesse em conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a partir disso, eu decidi, né, entrar para a política para levar um pouco da sustentabilidade aí para a legislatura. Você está falando da reunião que teve em São José dos Campos, que inclusive eu fiz a cobertura, né? E qual foi o desfecho dessa reunião? Perdão. Então, o movimento foi criado, o movimento ODS, ele foi criado aqui em São José dos Campos. A partir daquele evento, a gente já fez outros dois eventos, que foi o evento das águas, para mostrar para a sociedade as questões da bacia, né, do Vale Paraíba aqui, do Rio Paraíba aqui em São José dos Campos, né, aqui na nossa região. A gente levantou os questionamentos, né, o que está acontecendo, né, com a bacia hidrográfica, né, do Vale do Paraíba, e trouxemos especialistas, trocamos experiências, trocamos informações, foi muito interessante. E também teve uma mostra dos projetos sustentáveis aqui de São José dos Campos. Foram 2 dias de evento, né, onde vários projetos foram apresentados para a sociedade, né, e houve uma troca muito interessante, né, entre eles. Então, o movimento ODS, ele, ele traz informações para a sociedade das questões, né, das mudanças climáticas. Todo mês há um encontro também presencial no Parque Vicentino Aranha, onde um tema é tratado, né, muito relacionado à agricultura familiar, a agroprodução agroecológica, né? Então, todas essas informações são passadas para as pessoas, né, além do encontro presencial que a gente realiza, né? E temos também nossos encontros virtuais. Uma vez por mês a gente levanta algumas questões, as pessoas podem trazer projetos para serem implementados e troca de informação, troca de conteúdo, troca de né, apoio. Então,
a gente criou uma rede aí bem interessante que a gente discute e participa, né, também dos eventos, como a manifestação que houve ontem, né, do corte das árvores. Certo. E em cima da questão da manifestação que houve ontem, eu gostaria que você explicasse como que funciona a questão, né, da reposição das árvores, né? Porque teve gente que estava questionando, mas, pô, tem árvore que tá quase caindo, tem árvore que está muito doente, como lidar com esses casos? Tá, eu vou falar, eu não sou técnica nessa área, mas o que a gente ouve, né, é que, sim, tem árvores que precisam ser cortadas e replantadas, né, e tem árvores que estão boas, né, tão saudáveis, estão sendo suprimidas, né. O que acontece é que está sendo trocadas árvores grandes, árvores frondosas, por árvores de menor tamanho. Então, o que acontece? Quando você faz isso, era uma questão assim, até que eu também ficava me questionando. Mas se você troca uma árvore, né, de um porte, de grande porte, por uma árvore de médio ou menor porte, o que você está fazendo? Você está tirando o que a árvore proporciona de melhor, a árvore de grande porte proporciona de melhor, que é a sombra, que é a questão acústica, né? E a questão de resfriar a temperatura, diminuir a temperatura. Quando você coloca uma árvore menor, né, de menor porte, e que ela seja só bonita, vamos dizer, que ela vai florescer, que ela vai dar uma visão bonita para a cidade, você está só decorando, ela não vai ter a função maior dela, que é a sombra, né? É o resfriamento, é a questão do barulho, que ela diminui, né? E outras questões aí que ela tem, a questão da sua biodiversidade ali, dos seus, da fauna que vai ali, dos passarinhos, né? Então, você também diminui essas possibilidades, né, da árvore por uma menor que vai ter só a questão da decorativa, né? E outra questão é que eles estão tirando do centro da cidade e colocando fora, né? Então, o que que essas árvores, né, que vão estar fora do centro, né, elas vão contribuir de que forma, né? Elas estão muito afastadas, né, do centro, que deveria estar com mais verde para poder fazer a sua função ecológica. Então, é isso que tem sido discutido, né? Que as árvores não estão sendo replantadas onde deveriam, né? Com seu propósito, que é dentro da cidade, né? Resfriar a cidade, enfim, trazer o conforto térmico e ecológico e ambiental que ela tem, que é a sua função. Mara, nesse começo de ano, final do ano passado, nós tivemos aí as chamadas ondas de calor, né? E pela tendência a situação tende a piorar Melhorar. bastante, né? Sim. É possível projetar o que vai ser de São José, né? Esse final do ano, começo do ano que vem? Olha, assim, é só olhar o que está acontecendo hoje, né? A gente está em pleno inverno, né? E a gente está tendo essa variação de temperatura, né? Então você tem dias muito frios e tardes, né? Muito quentes, né? Então você tem essa variação, essa ruptura muito forte, né? Da temperatura, né? E isso para a saúde, nossa saúde não é bom, né? Que a gente tem essa queda de temperatura, né? E fora a questão do ar, né?
Então, por exemplo, a árvore também, né, ela vai filtrar os poluentes que tem no ar, né? Então, assim, você tem toda uma questão, né, que se a gente olhar como a gente está hoje, a gente pode fazer uma perspectiva para o futuro. Eu não sou especialista, né, nessa área climática, mas o que a gente tem é que cada vez mais o problema é que assim o aquecimento ele vem, né, vai subindo, mas atualmente o que ele está fazendo é que a subida dele está muito rápida, né? A gente tem desde a Revolução Industrial, né, um aquecimento, mas ele vinha, né? Só que hoje o ápice, né, da curva está muito alto e muito rápido esse aquecimento, né, de um ano para o outro, né? Então, assim, o que que vai acontecer? A gente vai ter episódios de chuvas é, com mais densidade por um tempo maior, né, que vão dar esses efeitos de enchente, né, que a gente viu aí no Rio Grande do Sul, que sai levando tudo, né? Falando em Rio Grande do Sul, qual que é o balanço, né? O que que a ODS discutiu dos acontecimentos de lá e o que que a gente pode extrair para aqui, para São José? Então, há uma preocupação muito grande, né, na questão do que se tem, né, de para você barrar, né, cuidar e barrar esses eventos climáticos, né? Então, é muito importante que você tenha ações já previstas, né, e ações sendo executadas para que grandes catástrofes não aconteçam, né? Então, você tem que fazer um balanço. Eu tive num encontro, né, do prefeito Wagner, do candidato a prefeito Wagner Balheiro, e ele está fazendo esse levantamento do que, para São José, o que tinha que ser feito e o que foi feito, né? Então, e tem muita coisa que não foi feita para reduzir esses riscos de catástrofes, né? Esses eventos climáticos, né? Que podem ser, que dá para a gente mitigar, né? E diminuir o tamanho, né, da catástrofe que pode ocorrer. E o que que, né, nessa discussão, o que que poderia ser feito e que não está sendo feito hoje aqui em São José? Olha, Guilherme, assim, essa informação eu não consigo te passar porque não é uma informação da minha área, que eu consiga, eu não fiz esse levantamento, né, aqui em São José, porque assim, a, o que tem que ser feito, eu acho, né, e a minha ideia quando eu entrar, né, na Câmara, é o seguinte, é você fazer um levantamento do que foi feito, do que precisa ser feito, e de projetos que poderiam estar acontecendo e não estão, né? Mas eu não tenho esse levantamento agora, né? Isso aí é um levantamento que você tem que fazer. E também, assim, o papel do vereador é de fiscalizar, né? Então, fiscalizar o que está acontecendo, fiscalizar os projetos e propor leis, né? A questão dos majoritários, né, dos prefeitos, eles vão fazer, eles que vão, a atribuição deles é executar, né? Do vereador é fiscalizar e propor, né, leis para que a cidade possa acontecer e melhorar as suas atribuições do dia a dia. Certo. Então, avançando um pouco esse debate, né, Omar, uma das questões aí que a gente precisa conversar
é em relação à luta do banhado, que é uma luta também de preservação ambiental. Como que você Isso. vê essa mobilização dos moradores de lá e como o seu mandato, a sua candidatura pode ajudar nessa luta? Bom, eu tenho projetos em andamento, né, que trabalham com resíduos. Uma das ideias que eu tenho dentro da minha legislatura é trabalhar, levar as oficinas de resíduos, né, para a população do Banhado, trazendo formação, transferência de saber e trabalhar a cultura, a arte e cultura também com eles. Então, a ideia, e geração de renda, né? Porque você, trabalhando bem os resíduos, você consegue tirar dos resíduos muita formação e geração de renda, né? Eu tenho um projeto que chama Jornada Criativa, a Arte de Ressignificar, que é um projeto com oficinas trabalhando só com resíduos, né? Então, a minha ideia é propor ao banhado que eles trabalhem de uma forma com os resíduos que possam gerar renda, não só, né, com a triagem do material, mas com oficinas, né, que você possa ressignificar esse resíduo e fazer disso uma fonte de renda, né? Além do que você vai estar trabalhando a cultura, arte e cultura também dentro do banhado. Então, esse projeto que eu tenho são projetos foram aprovados em editais, eu está na segunda edição, né? E eu levei esses projetos para a sociedade, né? Lá aqui no Parque Vicente Aranha, onde as pessoas trabalhavam o resíduo e tinham um olhar diferenciado para o resíduo. Então, uma das minhas ideias no banhado é levar esse projeto, né, para que ele seja executado lá, né? Então, e aí, quando você retira o resíduo, né, do meio ambiente, transforma, você está ajudando também, contribuindo, né, para o meio ambiente e para o social, e o econômico, aí você tem o tripé da sustentabilidade, né? Porque aí você faz a geração de renda, faz a formação das pessoas, né? Valoriza essas pessoas, né? Porque elas vão ter como tá, formando e com essa formação gerando renda para a comunidade. Então, essa seria uma das minhas ideias para a região do Banhá. Ô, Mara, aqui hoje em São José, a prefeitura age de uma forma tão truculenta com os catadores de reciclagem, né, vídeo banhado em outros lugares. Por que que existe essa truculência para você? É justificável? De forma alguma. Existe, então, esse meu projeto, ele até, o nome é assim, é bem significativo, porque você ressignifica o resíduo. As pessoas têm esse olhar para o resíduo como lixo, né? E o resíduo, ele pode ser um grande gerador de fonte de renda, ele, ele trabalha a cultura, a arte, né? A formação, a transferência de saber. Então, assim, é muito importante que você reveja a questão do resíduo de forma a trabalhar o resíduo para que ele tenha essa força, né? Que ele possa, essa importância, né? Porque quando você trabalha o resíduo, o que que você está fazendo? Você está deixando de exaurir na natureza aquele recurso, né? Então, se a gente pensar, né, o alumínio, né, o alumínio ele é 100% reciclado, né? Então, quando você
volta o alumínio para a indústria, você está deixando de retirar na natureza, né? O vidro, né? O plástico, né? E quando você retira do meio ambiente, você está fazendo com que aquela área, aquele meio ambiente, ele seja mais preservado, né? Então, assim, o que acontece é que existe aquela máxima que você, tirando as pessoas da pobreza, né, você dá mais poder para as pessoas. Você, educando as pessoas, você está dando poder. Você tirando da pobreza, você está dando poder de escolha, informação, né? E isso não é de interesse de quem está no poder, né? Então, infelizmente, o que se faz hoje é um projeto, né, que se faz há muito tempo, que é um projeto, né, de deixar as pessoas, né, sempre subjugadas aos poderosos, né? A quem tem mais dinheiro e poder na cidade, né? Então, assim, projetos que vão valorizar as pessoas, né, vão tirar as pessoas da pobreza, são sempre relegados, né? Quando eles agem dessa forma, né, eles vão intimidando as pessoas, e aí elas vão ter que começar tudo de novo, né? Então, é uma questão aí muito anterior, né? Não é só aqui em São José, não é só no Brasil, infelizmente. Certo. Mara, do ponto de vista do emprego, né? O quão agregador que esses projetos podem ser? Olha, todo projeto, né, quando bem feito, quando atinge, né, o seu propósito de transformar as pessoas, de valorizar as pessoas, né, eles acabam empoderando essas pessoas começam a dar valor, né, ao seu entorno. Eu falo assim, a sustentabilidade, ela muda as pessoas. Quando você começa a trabalhar a sustentabilidade, você começa a valorizar, né, o seu entorno, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com roupa, né? E aí eu comecei a ver, as pessoas acham que a moda é fútil, né? Mas, assim, você tem que ter um olhar para aquilo que é de interesse e para aquilo que te dá um propósito na vida, né? Então, a moda, quando eu comecei a trabalhar as questões da indústria da moda, né, da sustentabilidade na moda, da conscientização, né, tudo muda, né? Então, eu comecei a olhar também para a minha alimentação, então procurei questões de produtos orgânicos, né? E aí você dá uma importância para tudo que está à sua volta, né? Você vai dar importância para o meio ambiente, você vai dar importância para as pessoas que estão trabalhando, para um emprego mais justo, salários dignos, né? Condições dignas de trabalho. Então, assim, quando você trabalha dentro da sustentabilidade, todos esses aspectos, né, eles vão ser abarcados, né? Então, esse olhar para a sustentabilidade, ele é muito importante porque ele vai restaurar, né, os valores que as pessoas já perderam, né? Então, quando você fortalece uma pessoa, você valoriza, né, as pessoas que estão em uma situação, passando por uma situação de dificuldade, aquelas pessoas vão ter um outro olhar, né, para si próprio, para o seu entorno, e eu acho que com isso, né, elas começam a querer, né, uma função melhor, né, e vão em busca da sua própria independência, né? Então, assim, criar empregos não basta, você tem que criar pessoas, né,
com propósitos, com valorização, né, que se valorizem, valoriza o seu entorno, né, valoriza a sua cidade, a sua rua, valoriza a sua casa, valoriza a sua rua, que valoriza a cidade, e aí você começa a ter todo esse ciclo, né, de, de valorização, né, da formação, da educação, né, dos propósitos, né, isso que também são os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, você ter propósitos, né, você fazer projetos com propósitos, pensar no coletivo, né, então é tudo um encadeamento aí que a gente, né, consegue através das pessoas, de valorizar as pessoas. Mara, em cima dessa questão de valorização, né, acho muito interessante que você citou as ruas, né? E hoje em São José tem muita rua, avenida, bairro que precisa ser legalizado, né? Não tem regularização fundiária, e que estão numa situação de precariedade. Como incentivar essa valorização, sendo que uma parte considerável daqui de São José está vivendo uma situação precária que nem o bairro é regularizado? Ah, são muitas questões aí envolvidas, né? Mas eu vou falar em termos do que eu penso para São José dos Campos, né? Dentro do meu propósito. A minha ideia é trabalhar os bairros. Então, assim, a economia local dos bairros. Como eu falei, se você começa a olhar para sua casa, olhar para sua rua, né, e para o seu bairro, você vai começar a valorizar, você vai ter uma valorização desses espaços, né, um pertencimento, e aí então você vai começar, a minha ideia é trabalhar com ecobairros, né? Então, assim, trabalhar a economia local, fomentar a economia local dos bairros, saúde. Obrigado, Aí, desculpa. imagina. Então, é assim, ah, como é que eu vou trabalhar os ecobairros? Com feiras, né, colaborativas em cada bairro. Então, cada bairro vai ter sua feira, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas que vai ser um local onde as pessoas vão se encontrar para apresentar o seu produto, apresentar o seu trabalho, apresentar os seus serviços, né? E fazer trocas, né? Então, pode ser uma feira, com feiras de troca, pode ser troca de informação, pode ser troca de produtos, de serviços, né? Então, assim, cada bairro vai ter a sua feira, né? É uma feira colaborativa, onde você vai poder vender o seu produto local, né? Que seja artesanal, que seja natural, que seja feito por você, né? Não é uma feira que você vá lá em São Paulo, compra um monte de coisa e vai revender aqui. Não, é uma feira que você vai apresentar aquilo que você sabe fazer, né? Então, a minha ideia é que cada bairro tenha a sua feira e, ao final do ano, uma grande feira aconteça para que as pessoas de cada bairro conheçam os produtos oferecidos, ofertados em outros bairros, né? Então, anualmente teria uma feira maior, onde as pessoas de um bairro vão conhecer produtos feitos por pessoas de outro bairro. Então, vai ter um intercâmbio entre esses bairros. Então, a ideia com essas feiras é que as pessoas sejam valorizadas pelo aquilo que ela produz, né? Então, uma forma que ela consiga expor o seu produto, né?
outra coisa, ter em cada bairro, né, uma, um aplicativo onde produtos são oferecidos, serviços são oferecidos, empregos são oferecidos, né, para o bairro, onde para que a pessoa não precise se deslocar, né, de um bairro para outro para poder ter um emprego. Então, ela vai poder ali, né, no seu próprio bairro, saber o que se precisa naquele bairro, o que está sendo ofertado, né? Então, assim, fazer, por exemplo, uma empresa que, né, que está localizada num bairro, uma empresa maior, ela pode usar os serviços, né, de cozinheiro, né? Então, ela vai dar o almoço, né, para os seus funcionários. Então, ela vai pegar cozinheiras ali próximo, vai pegar a produção de pessoas que moram ali próximo, entendeu? Então, assim, fazer a economia do bairro funcionar, para que menos pessoas se desloquem de um bairro para o outro, né, na cidade. Então, isso você já diminui a questão do transporte, né, de carro, né, a mobilidade você melhora, você diminui a quantidade de carro na cidade, e você pode trabalhar ali cada bairro, a economia local de cada bairro. Então, uma ideia para isso é você criar leis, né, que vão melhorar, né, que vão implementar essas questões nos bairros, da economia local. Ô, Mara, como que uma pessoa vai, né, fazer uma feira, né, montar uma feira, né, comprar produto aí para sua feira, sendo que muitas delas não tem nem dinheiro lá para até o final do mês para sobreviver? Como que funcionaria isso? Então, assim, quando a gente fala feira, né, a gente só pensa, você quase falou, né, vai em São Paulo comprar um produto para revender aqui, né? Quando eu falo feira, não são as feiras de hortifruti, né? São feiras que você vai desenvolver o que você faz na sua casa, você vai ofertar nessa feira, né? É, olha, é complicado você falar se a pessoa não tem dinheiro, né? E como que ela vai fazer um produto para vender. Tem gente que começou a trabalhar e oferecer, vender brigadeiro com R$ 50, né? Como essa feira ela é uma feira que vai ser semanal, ou quinzenal, ou mensal, né? Ela vai ter aí um tempo para ela, né, produzir, né, fazer algo para ela produzir e vender nessa feira. Ela pode trocar, então você pode começar a trocar. Então você pega um maquinário, né, você troca alguma coisa por um liquidificador e vai fazer né, alguma coisa que você possa vender depois. Então, assim, é difícil falar quando você não tem recurso nenhum para sobreviver. Mas a ideia é justamente essa, é você começar, né, com o que você tem em casa. Imagina, às vezes a pessoa mora em casa, ela tem uma goiabeira, que dá, né, e uma parte do ano ela vai dar goiaba, e ela faz doce de goiaba e pode vender nessa feira. Aí na outra época ela tem um outro produto, né, que ela pode desenvolver. Então, isso tudo é para que a pessoa, para uma geração de renda para essa pessoa, a partir do que ela tem, né, disponível na casa dela, né, disponível na natureza, e que ela possa também produzir. Então, ela pode começar a plantar algo, fazer uma horta, para que ela retire dessa horta, né, produtos para que ela possa sobreviver. E, Omara, você Isso. falou
né, da questão, né, de aplicativo, de emprego, né, para ajudar essas pessoas que estariam nos bairros, e como que, e de novo te pergunto, como que fica a regularização fundiária desses bairros? Porque não adianta, né, você ter um aplicativo de emprego, sendo que muitos desses bairros não possuem CEP, né? E como que uma pessoa vai conseguir emprego se ela não tem nem o CEP para sua casa? Essa parte de regularização fundiária, né, eu vou me abster de falar, porque eu não tenho a informação necessária, nem informação para te dar essa resposta. Mas essa ideia do aplicativo me veio porque eu tenho um filho que é médico, formou recentemente em medicina pela Federal do Pernambuco, né? E ele retornou aqui para São José dos Campos e ele conseguiu, né? Ele veio com aquela, né, expectativa de trabalho e ele não estava conseguindo, e a partir de um aplicativo que é da própria prefeitura ou do SUS, né, que é para o município, né, pelo aplicativo, ele se colocou à disposição, os horários, e ele consegue marcar, né, os horários que ele consegue os plantões nos hospitais. Então, os hospitais colocam os horários disponíveis que eles têm para plantões, e o médico que se cadastra, ele vai ver e pegar aquele plantão que interessa a ele, que está dentro, né, do prazo regular de plantões. Então, então, você tem essas duas pontas, né? O hospital que precisa do plantonista e o médico recém-formado que também precisa dar plantão. E ali você tem o médico. Então, a ideia desse aplicativo que eu te falei é dentro dos bairros, né? As empresas daquele bairro vão ofertar as suas vagas, e as pessoas que estão em busca de trabalho vão poder trabalhar ali dentro, né? E outra coisa, quando você coloca pessoas do mesmo bairro ali trabalhando e fazendo todo esse movimento, você conhece, é mais próximo, às vezes é o seu vizinho, é o vizinho da empresa, né? Então, essas questões que você está colocando também, levantando, às vezes elas são barreiras que podem ser transponíveis, né? Já que eu sabendo que aquele bairro ali, que aquela empresa que é ali lá da minha casa está precisando, eu não vou buscar fora, né? Então, vai ser mais receptivo também, né? Então, essa ideia é levar esse aplicativo, essa ideia desse aplicativo para por bairros, né? Então, atendendo melhor a demanda desses bairros. Certo. Outra questão que você entrou, né, falou sobre a questão da feira, né, de cada bairro ter sua feira, Certo. como fazer isso sem gerar competição entre os bairros, né? Que é competição, é chamada competição de mercado entre os países, né? Porque a gente sabe que quando se gera uma competição de mercado, um, né, pode quebrar com isso, né? Como a gente faz aí para não gerar essa competição, né? Você pensou nisso no seu projeto? Não, eu acho que a competição ela pode ser até saudável, né? Você ter uma feira e aí você ter produtos num bairro, né? Que só tem naquele bairro, né? É a mesma coisa do bolinho caipira, né? Você tem só uma época do ano, né, daquele bolinho, então o pessoal fica louco para ir comer o bolinho caipira naquela época, né, aquela barraca, né, daquela feira, daquela quermesse. Então começa até aí, eu acho que vira uma competição do bem, Guilherme. Eu não vejo assim, não. Você Espero que nunca, não. você nunca comeu bolinho caipira fora de junho aqui em São José? Nunca comi.
Sempre nessa época. Fora de época eu nunca comi. Ô, E louco, nunca comi em outra cidade, né? Porque bolinho caipira de São José só tem em São José, né? certo. Mara, como que você vê, por exemplo, o problema na questão do parque da cidade, né? E o projeto aí que a prefeitura quer de privatizar o parque? Olha, as privatizações, elas são uma questão muito emblemática, né, na política brasileira hoje, né? Eu não sou a favor das privatizações, eu acho que na questão da política do Brasil, né, eu acho que tem coisas que não se privatiza, né, são bens do Estado, né, da população, né? Porém, a questão do parque, eu sou contra a privatização, mas se a gente olhar para o Parque Vicente Naranha é uma concessão público-privada e deu certo, né? Tem uma gestão, né? Que já passou por vários governos, né? Então, e que funcionou, né? É, com alguns erros, com acertos, acho que com mais acertos que erros, e tem funcionado e tem revitalizado, né, o Parque Vicentino Aranha. Se a gente levar essa mesma modalidade para o parque, seria muito interessante, porque eu tive no evento que teve, que eles apresentaram várias propostas, né, que, que dão certo, né? Porém, a proposta que a prefeitura apresentou, ela, para mim, na minha visão, não é adequada, né? Uma que é uma privatização, não é uma concessão, né? É público-privada, é uma privatização, uma terceirização. Ela não, ela coloca questões que não prezam, né, a cultura, que não prezam o meio ambiente, que não, que tem propostas, né, que não atendem a população, né, aos interesses da população. Tem uma frase que eu acho muito bacana que eu tenho usado, que é a cidade é para quem vive nela, não de quem vive dela. Eu acho que a cidade, né, o nosso país como um todo, virou um ativo. Então, as pessoas estão vendendo parte da cidade, né? E ela não deve acontecer isso. A cidade é para quem vive nela, você tem que pensar na população, em quem vai usar, né? Então, o parque, né, ele deveria restabelecer essa conexão com a população, né? E não com os grandes empreendimentos, né? Você colocar uma roda gigante, sabe? Tanto que nesse evento que a gente que teve do parque, veio um especialista e ele colocou uma seguinte propositura, assim, você começar a pensar assim, se alguém está passando na Dutra, essa pessoa, ela vai parar, né, o seu trajeto para entrar numa cidade, para conhecer a cidade e seus aspectos culturais, ela vai parar para entrar e para ir numa roda gigante, para ir num shopping, né, mais um shopping, né, de lojas no parque da cidade, né? Então não tem. Então, são essas questões que não foram avaliadas, assim. As pessoas vão sair lá de São Paulo para vir mais num shopping aqui em São José dos Campos, para ir numa roda gigante, para ir num Aras, né, andar a cavalo, mas aí não faz muito sentido, né? Agora, se você trabalhar o parque, né, os jardins do Buller Max, quem não
vai querer vir aqui ver um jardim feito, né? Se você recuperar esses jardins, a casa, um museu bem feito, que tenha que possa entrar no circuito, né? De exposições, com grandes exposições interessantes, né? Dentro do parque, você restaurar os jardins, né? O lago, né, e dar continuidade. O problema é que o que eles estão fazendo, né, estão deixando abandonado todos os projetos que tem lá dentro, né, para entregar, né, é o famoso entreguismo, né, vai abandonando tudo para entregar para uma terceirizada administrar. Só que o valor vai cair nas costas da sociedade, né, a gente vai ter que pagar estacionamento, vai ter que pagar, né, água cara, alimento caro, tudo para ir num parque que é nosso por direito já há muito tempo, né? Então, acho que Certo. é um estudo, tem que ter um bom estudo. Para a gente finalizar, a questão do transporte público, como que você vê esse problema em São José? Ah, que legal você me perguntar isso. Olha, eu tenho meu filho que é médico e ele está indo nos hospitais trabalhar. E, e aí me veio uma ideia, né, que eu queria apresentar para a cidade de São José, que seriam é, a, são linhas temáticas, linhas de ônibus, né, linhas urbanas temáticas. Então, assim, a, teria um ônibus, uma linha, que fariam todos os hospitais, né? Então, hospitais e postos de saúde. Por que isso? Porque, por exemplo, assim como o meu filho, que é recém-formado, é jovem, não quer pegar o carro para dirigir e também não pega ônibus, porque ele foi esperar um ônibus, demora muito, né? E como eles têm horário, né? Então, se você tivesse uma linha que só fizesse os hospitais, elas seriam mais rápidas, mais objetivas, né? Então, você atenderia aos funcionários, aos médicos, que muitos não dirigem e não têm carro, e as pessoas que vão para os hospitais. Então, seriam linhas, então essa seria uma linha temática para a cidade de São José dos Campos. Outra linha seriam os parques, né, que poderiam rodar ao final de semana, indo de um parque a outro, né? Então, vai no Vicentino, vai no Ribeirão Vermelho, vai né, outros parques, no Parque da Cidade, né? Então, elas iriam de um parque para outro. Então, você está num parque, você entra, pega esse ônibus, vai para outro parque, que vai para outro parque, e aí você tem essas linhas temáticas. Então, eu acho que seria interessante, seria muito utilizado pela população, né? E, além essas linhas, trabalhar a questão da bicicleta, né? Então, São José é uma cidade plana, né? Muito fácil para usar bicicleta, né? Nós estamos com as bicicletas agora, mas acho que a gente tem que dar um olhar, né, maior para esse modal, que são as bicicletas, né? E se a cidade fosse mais fresca, andar a pé aqui é muito bom, né? O problema é que hoje, para você andar a pé no calor, né, sem as nossas árvores, né, também dificulta. E então seria esse o meu olhar, né, para a mobilidade urbana aí. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Mara e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, queria agradecer, pedir desculpa caso eu não tenha respondido alguma
pergunta sua, né? Vou em busca de mais informações sobre as questões que você me colocou, que eu não pude responder. Mas a minha ideia, como candidata, é levar a sustentabilidade para a cidade de São José dos Campos, esse olhar mais sustentável, né, para o meio ambiente, para as pessoas, né, para a economia, né, porque a sustentabilidade é esse pilar, né, economia, pessoas e meio ambiente. Então, ter esse olhar e que as pessoas se conscientizem mais com as questões das mudanças climáticas, né? Que é uma questão que a gente tem que dar mais importância, dar devida importância, né? E eu acho que pessoas que olham mais para a sustentabilidade são pessoas mais racionais, são pessoas mais que se importam, né, uns com os outros. Então, são pessoas que vão ter atitudes, né, de amor ao próximo, amor à natureza, né? Então, acho que vale a pena a gente investir, né, um pouco mais na sustentabilidade. Eu acredito muito, tá bom? Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Mara, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Mesa de Debate Escrito do Povo, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas. E siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui. Tchau, tchau.